Boas pessoal, eu sou o Nuno e isto é o canal Me Automations. Aqui falamos sobre dispositivos para a nossa casa inteligente e sistemas de videovigilância. Hoje venho-vos aqui falar destes dispositivos ou destes dongles da SM Lite. Trata-se então de dongles para nós termos os nossos dispositivos depois integrados nas plataformas como o Home Assistant ou como o OpenHub ou outro tipo de, inclusive, plataformas open source, e estes dispositivos ou estes dongles permitem, de alguma forma, agir como aqui hubs, neste caso, para dispositivos Zigbee, BLE, Matter e, inclusive, Thread. Portanto, temos aqui 4 suportes, portanto, a protocolos de comunicação através destes dongles, deste dispositivo, e este dispositivo também permite a comunicação ainda com com as nossas plataformas, o Home Assistant, portanto, o nosso servidor, ou com o OpenHub, etc., através quer de USB, quer de Ethernet, quer de Wi-Fi, ou inclusive Ethernet com PoE. Como vocês aqui conseguem visualizar, eu tenho aqui um switch com PoE e, inclusive, este switch ajudou-me aqui a fazer alguns testes em relação então a estes dispositivos. Eu já há praticamente um ano utilizo este que é o SM Lite SLZB06, já inclusive aqui partilhei o vídeo e vou deixar aqui o link para o mesmo, para vocês inclusive então depois verificarem também esse vídeo. Eu aqui vou frisar, portanto, as novidades e as diferenças que inclusive encontrei em relação a estes dispositivos que tenho aqui, que são agora 3, estes 2 mais o outro que tenho agora instalado e em funcionamento, por isso é que ele não está aqui, e inclusive vou enumerar, portanto, aqui as novidades que a SM Lite continua a trazer para estes dispositivos. Há aqui várias questões, a meu ver, que foram melhoradas e pronto, para melhor realmente, portanto foram novas funcionalidades e coisas que realmente são úteis para quem utiliza principalmente o Home Assistant. Eu já aqui tinha frisado que utilizo, portanto, este dispositivo há mais de um ano. Agora, com os updates e inclusive mesmo com os updates, quer através do cabo USB ligado aqui a este dispositivo e ligado no nosso PC, temos então o Web Flasher, que depois irei partilhar um vídeo no final onde explico como é que podemos utilizar então esse Web Flasher. Deixo também já aqui a informação de que o Web Flasher não é só para os dispositivos da SM Lite, portanto todos os dispositivos que utilizem o mesmo chip do dispositivo da SM Lite podem ser flashados também junto da plataforma. Além disso, o Web Flasher também permite, além de flashar os dongles, quer sejam os USB, porque a SM Lite também tem então dispositivos dongles USB para ligarmos diretamente às nossas máquinas, sem ser estes por Ethernet, ou por Wi-Fi, ou por PoE. Temos também a possibilidade ainda de flashar outro tipo de dispositivos, como é o controlador, quer do ar-condicionado, quer inclusive das fitas LED baseado no wireless LED que eles têm. Portanto, todos os dispositivos da SM Lite são possíveis de flashar em termos de firmware através do Web Flasher. Mas estava eu a dizer que, portanto, durante um ano saíram diversos updates, quer inclusive à parte do Zigbee, quer inclusive à parte Core, que, portanto, tem vindo a sair para estes dispositivos, e quer um, quer o outro têm que realmente funcionado muito bem. Quer em termos de flash, portanto, propriamente dito, nunca tive nenhum erro, e inclusive para depois de os respectivos updates estarem então instalados e corretamente a funcionar, basta realmente fazer o restart ao dispositivo, ao nosso add-on do Zigbee to MQTT, no caso, portanto, utilizo o Zigbee to MQTT, mas este dispositivo também é compatível então com o ZHA em termos de integração junto do Home Assistant. E, portanto, temos depois a possibilidade então de utilizar este dongle de forma mais central ou inclusive noutra região ou noutra zona da nossa habitação. Eu inclusive no vídeo que falo utilizo este dispositivo inclusive numa outra zona, neste caso em anexos que me eram longe, portanto aqui da casa, e assim tenho também lá dispositivos Zigbee
entre aspas, ligados ao meu Home Assistant através do cabo de rede e da própria antena que temos aqui então, que irá espalhar o sinal Zigbee. Esta antena que vocês aqui veem é, portanto, amovível. A gente pode realmente tirar aqui isto. Isto, inclusive, pode ser alimentado ou por PoE ou por USB. E, inclusive, em termos de comunicação com o nosso servidor, pode funcionar através de Ethernet ou de Wi-Fi. Em relação aqui também à parte então, dos outros protocolos de comunicação que eu tinha referido, o Matter e o Thread é realmente, portanto, uma nova funcionalidade para estes dongles, digamos assim. Está em versão beta, nós podemos inclusive flashar então o firmware para que este dispositivo fique a funcionar. Até há bem pouco tempo, inclusive, a parte do Matter e do Thread só era possível de funcionar ligando este dispositivo diretamente por USB. No entanto, já é possível também utilizar essa conexão, ou, portanto, esse protocolo, através da ligação por cabo de rede ou por Wi-Fi. Portanto, a parte, digamos, através de rede, também já é possível de utilizar. Eu vou deixar os links para toda essa informação, porque é informação oficial por parte da SM Lite e que está sempre a ser atualizada. Portanto, não vou deixar aqui no vídeo como é que poderão fazer essa parte, mas, portanto, vou deixar na descrição do vídeo todos os links para essa informação. Bem como a questão então do BLE. Este dispositivo, como também tem por base um ESP32, podemos utilizar aqui a parte então do BLE Proxy para comunicar com os dispositivos BLE, e isto tudo sempre ao mesmo tempo. Portanto, quer o Zigbee, quer o BLE, quer o Matter, quer o Thread, é tudo possível de funcionar ao mesmo tempo e em simultâneo a partir de um único destes dispositivos. Outra vantagem também são os dispositivos BLE que de alguma forma comunicam por Matter. Portanto, através deste dispositivo também é possível já fazer com que o dispositivo, mesmo que esteja longe da nossa máquina do Home Assistant, seja possível de comunicar, mais uma vez, através do BLE e inclusive através então, do Matter para com os nossos dispositivos. Temos aqui duas possibilidades então, de funcionar como proxy ou como gateway BLE, quer seja através do proxy BLE, quer seja através do Matter BLE, também existe essa possibilidade. Agora aqui em relação a estes três dispositivos e quais é que são as diferenças aqui em relação a cada um deles. Como vocês veem, já aqui três, portanto, dispositivos, eles no total são 6 dispositivos, todos eles, portanto, com características um bocadinho diferentes, mas no geral são, portanto, muito semelhantes, à exceção de um que não tem de todo a alimentação por PoE. Portanto, o que a meu ver não é vantajoso, mas, portanto, podem inclusive utilizar realmente a porta USB para alimentar o dispositivo e depois a comunicação por Wi-Fi ou por Ethernet para com o dongle. Mas isso, portanto, deixa à consideração de cada um. E depois temos então a parte dos chips. Há aqui realmente uma diferença em termos de chips e em termos da capacidade de memória que cada um destes dongles tem. Muito sinceramente, em termos de memória, não vejo grande necessidade, a não ser que a gente tenha uma rede de mais de 200 dispositivos Zigbee, e aí sim, realmente, optaria se calhar por um com mais memória, no caso de ter uma rede realmente gigante. Portanto, estamos a falar em mais de 200 dispositivos Zigbee. Em relação então aos chips, temos dois tipos de chips. Temos os da Texas Instruments e temos também os da Silicon Labs. Portanto, aqui os dois já são suportados quer pelo ZH, quer pelo Zigbee do MQTT em termos de protocolo Zigbee. Não vejo, portanto, grande diferença num ou no outro, uma vez que ambos já são suportados por estes dois sistemas, ou por estas duas integrações junto do Home Assistant. Portanto, mais uma vez, a meu ver, este que é então o SLZB06 sem ser o M, porque o M também tem aqui algumas diferenças em termos de configuração, mas portanto este seria realmente então o mais indicado, uma vez que também já suporta as duas novas comunicações, ou os dois novos protocolos de comunicação, que são então o Matter e o Thread, além do Zigbee
e dos dois também BLEs, quer o BLE Proxy, quer então o BLE Mater. Portanto, são estes então aqui as grandes diferenças e as grandes melhorias que eu vejo em relação a estes dispositivos. É, portanto, o suporte aos novos protocolos, a parte dos updates já serem possíveis de ser efetuados através do Web Flasher ou inclusive através do OTA, e todas estas configurações novas disponíveis então com os updates de firmware. Já sabem, os links para estes dispositivos vão ficar também na descrição do vídeo, assim como informação complementar, tal e qual como se configura ou como, inclusive, se vai aceder à parte dos fecheiros binários para fazer os updates de firmware. Assim como já de seguida irão então verificar como é que se pode também fazer o update de firmware, quer através da web interface do próprio dispositivo, quer inclusive através do web flasher disponível no servidor ou inclusive no site da SM Lite. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, o vosso comentário. Obrigado e até uma próxima. Ora, estamos aqui então na página web da SM Lite, em que temos acesso então ao Web Flasher, onde aqui no mesmo temos depois a seleção dos dispositivos aqui neste menu do lado esquerdo e aqui informação de quais é que são os dispositivos que são suportados através deste Web Flasher. Aqui temos então os dongles que falamos, portanto os que são baseados na ligação Wi-Fi, PoE ou Ethernet ou USB. Depois aqui em baixo temos então os da série 7, que são então os que são ligados diretamente nas máquinas do Home Assistant por USB. Aqui o controlador para fitas LED baseado no wireless LED e aqui também o dispositivo que serve de controlador para o ar condicionado. Aqui podemos então selecionar o nosso dispositivo. Vamos aqui selecionar o SLZB06, que é este que eu estou agora de momento então a flashar. Selecionamos aqui em baixo, portanto, a versão que pretendemos, mas temos que seguir aqui as indicações tal e qual como estão aqui descritas. Portanto, primeiro fazemos a ligação do dispositivo através da porta USB tipo A do nosso computador ao dispositivo ou dongle através da porta USB tipo C. Depois vamos selecionar então o firmware e fazer aqui o flash. Tendo então o nosso dispositivo ligado já no computador, vamos então selecionar aqui o flash, vamos selecionar o nosso dispositivo, portanto lá está aqui o SLZB06, vamos fazer aqui o connect, temos que selecionar o dispositivo de acordo, portanto, com a porta onde está ligado e vamos então fazer a instalação do firmware. Aqui a instalação do firmware é, portanto, o firmware relacionado com a parte core e depois, posteriormente, também podemos utilizar quer o update via OTA ou inclusive depois os diversos firmwares para fazer a instalação quer deste dongle como um dispositivo gateway para Zigbee, quer um gateway para Mater ou Thread ou inclusive depois também a parte dos BLEs. A parte do BLE fica sempre, portanto, disponível, quer seja no Zigbee, quer seja nas outras. Ele aqui já está a fazer então a instalação, são cerca de 2 minutos e já voltamos. Ora, com o firmware mesmo a terminar, temos então a instalação aqui dada como concluída com sucesso e podemos fazer aqui o Next, fazer uma nova instalação se assim o pretendermos e inclusive podemos aceder aqui aos logs daquilo que esteve a ser feito. Portanto, da instalação do firmware temos aqui acesso aos logs, caso exista, portanto, necessidade de ver alguma coisa ou inclusive aqui o reset do device. Inclusive podemos também fazer o download dos logs para, por exemplo, enviar para o suporte. Neste caso não será necessário, eu vou fazer aqui o back, vou então fechar e vamos proceder então aqui ao acesso através da web interface
do próprio dispositivo para então mostrar como é que fazemos aqui os updates através do OTA, portanto, over the air, em relação então à troca de firmwares para os diversos tipos de comunicação com os dispositivos Zigbee, Matter ou Thread. Este é então o web interface do próprio dispositivo. Aqui temos então o dashboard e em relação então depois aqui à parte que a gente realmente precisa, está aqui nos Settings and Tools. Abrimos aqui ou expandimos aqui realmente então o menu e temos aqui a parte do Firmware Update. Mais uma vez, aqui pode ser então também instalada qualquer uma das versões Core através, portanto, do Over the Air, o update através, portanto, sem fios, neste caso, de ligação por Wi-Fi ou por Ethernet, e inclusive podemos depois flashar também aqui diferentes tipos de firmwares. Aqui em relação à parte dos custom temos que selecionar aqui o fecheiro, não é o que a gente pretende, e depois inclusive temos então aqui a possibilidade também de selecionar outro tipo de updates em termos de serem feitos automaticamente ou não aqui em relação ao Zigbee. Portanto, temos aqui toda esta panóplia, portanto, de updates a poderem ser feitos aqui em relação ao Zigbee. Em relação aqui à parte dos Shake Updates, podemos então utilizar a parte do Zigbee como coordenador. Este também pode ser, inclusive, depois utilizado um firmware como router. Eu, inclusive, tenho, portanto, dois dispositivos a funcionar, um como coordenador e outro como router. Cá está, portanto, aqui o update então para funcionar como router e depois então aqui o update em relação também a ficar como Matter over Thread aqui disponível para ser instalado. No caso dos BLS, quer um quer o outro, ficam portanto disponíveis em qualquer uma destas versões, menos na versão Zigbee Router, que portanto em termos de Matter não irá funcionar apenas, portanto, a parte do ESP32 como proxy BLE aqui e não irá funcionar depois a parte do Matter over Thread. Okay? Fica só essa salvaguarda e, portanto, será então isto que é para fazer aqui em relação à parte dos updates através da interface web do próprio dispositivo ou, portanto, os updates OTA, portanto, over the air.